Fala galera do Camisas e Chuteiros, se você ainda não me conhece, eu sou o Vitinho e nas últimas semanas vocês viram que eu publiquei o teste em campo com a Mercurial Vapor 14 Pro TF. Mas depois que eu publiquei esse vídeo, muitos de vocês me pediram para fazer uma análise e um comparativo da Vapor 14 Pro Blueprint, que é a nova versão da linha, já que a Nike fez algumas alterações e mudou o preço. E graças ao seguidor Leandro Carilo, que me mandou a Blueprint, me emprestou o modelo para fazer essa análise aqui, hoje eu vou poder mostrar para vocês bem de pertinho quais as diferenças entre as duas versões da Vapor 14 Pro TF. Muito obrigado por confiar no meu trabalho, valeu demais, Leandro! E lembrando que após a análise, se você tiver interesse em comprar um modelo, eu deixei links aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Comprando por esses links, vocês não pagarão mais caro e me ajudarão a trazer cada vez mais conteúdo para o canal. Para começar, eu vou falar do que não mudou, que é a combinação de solado e entressola. Como vocês estão vendo aqui, a estrutura do solado e da entressola é exatamente a mesma da primeira geração, da primeira versão, na realidade, da Vapor 14 Pro TF. Então nós temos aqui uma entressola em EVA, bem baixinha, com um perfil bem mais baixo, exatamente a mesma que a gente encontra até na versão Academy, só que o diferencial da Zoom é essa cápsula de zoom aqui no calcanhar. Então a gente consegue ver tanto aqui do lado de fora, tanto na parte interna, abaixo da palmilha, onde essa unidade fica localizada. E como eu falei para vocês, depois de testar o modelo em campo, eu não senti nenhuma diferença no amortecimento entre a Vapor 14 Pro e a Vapor 14 Academy. Achei a absorção de impacto assim, praticamente a mesma, porque eu não senti essa unidade de zoom fazendo diferença no amortecimento ou no retorno de energia. Se você também utilizou tanto a Vapor 14 Pro como a Vapor 14 Academy, me conte aqui nos comentários se você percebeu alguma diferença entre os dois sistemas de amortecimento. Então, como vocês estão vendo, a unidade de zoom realmente está aqui no calcanhar, mas como eu falei, para mim não fez diferença. É um bom amortecimento para uma Mercurial, um Speed Boot com perfil mais baixo, mas nada que tenha me surpreendido. Entre os modelos da Nike para sua site, eu ainda fico com a entressola React da Phantom GT Pro. Já em relação à configuração de travas, o solado é exatamente o mesmo, mantém o padrão da primeira versão da Vapor 14 Pro e da Vapor 14 Academy. É uma configuração de travas multidirecional que eu já falei para vocês que é uma das que eu mais gosto da Nike. Funciona muito bem no gramado sintético, funciona muito bem em gramado natural. Então é uma tração bem equilibrada mesmo e que garante um ótimo desempenho nesses dois tipos de campo. A placa também mantém o mesmo nível de flexibilidade, sendo mais firme da área medial até o calcanhar e aqui na parte frontal sendo um pouco mais flexível. Então em relação ao solado e entressola, tudo o que eu falei no teste da primeira versão também vale para o Blueprint. E vale deixar claro que não é um amortecimento ruim para esse tipo de chuteira, para essa classe de Speed Boots, que geralmente tem perfis bem mais baixos mesmo. Então vai depender muito da sua preferência pessoal. Eu prefiro mais amortecimento, eu gosto de ter mais absorção de impacto. Então esse sistema aqui realmente não é para mim. Se você gosta de um perfil mais baixinho e não liga tanto assim para amortecimento, com certeza vai te atender bem. O revestimento interno também foi mantido, nenhuma alteração aqui na área. É um revestimento interno mais acolchoado, com um toque bem suave, garante um bom conforto na área, um bom ajuste. O colar também segue o mesmo padrão. Esse colar feito de um material têxtil tem uma boa elasticidade, é bem fácil calçar essa chuteira. Com a calçadeira fica ainda mais fácil, mas dá para calçar sem também, bem tranquilo. A única diferença visual aqui no colar é o tamanho da tag com o nome da linha. Então a Mercurial da primeira geração é bem maior e aqui na Blueprint ficou bem menor. A palmilha da Blueprint também mudou o visual, mas tem exatamente a mesma estrutura. Uma boa palmilha para um Speed Boot. Agora passando para a parte do cabedal, a Blueprint mudou bastante em relação à primeira versão. De cara nós já conseguimos perceber aqui que o visual das texturas que cobrem o material têxtil do cabedal foram modificadas. Então aqui a gente tinha esse quadriculado na primeira versão. Aqui na Blueprint mudou bastante, eu vou falar melhor sobre daqui a pouco. O sulch está completamente diferente e essa estrutura lateral também mudou muito. Então de cara eu já achei o cabedal da Blueprint um pouco mais protegido, protegendo melhor esse cabedal têxtil que fica abaixo da tecnologia Hyperscream. E na parte interna isso também acontece, então temos mais uma alteração aqui positiva em relação à nova versão. Como vocês podem ver aqui na primeira versão, esse padrão quadriculado cobria praticamente todo o cabedal. Já aqui na Blueprint nós temos linhas mais finas, mas aqui na área medial, tanto na parte externa como na parte interna, nós temos uma proteção maior aqui e até uma textura
bem semelhante à que é encontrada na Phantom GT Pro. Passando aqui para a biqueira, agora a Nike fez questão de colocar aqui que é a tecnologia Hyperscreen, que já é utilizada desde a Vapor 12 Pro, então ela protege esse cabedal. E um ponto que eu achei que fez diferença, essas linhas agora elas acompanham mais o contorno aqui do cabedal, e eu acredito que por esse motivo essa biqueira ficou ainda mais macia e ainda mais maleável. Quem viu os outros dois vídeos sobre a primeira versão da Vapor 14 Pro, eu falei que eu senti um toque mais plástico aqui no cabedal, e aqui na Blueprint isso não acontece. O toque ficou bem mais macio, bem mais maleável, e daqui a pouco eu vou falar para vocês como ficou a sensação com ela no pé. Se ela realmente ainda mantém aquele ponto de pressão que eu senti na primeira versão. E falando sobre o visual, eu achei as linhas da Blueprint bem mais bonitas também. E vale destacar que aqui na biqueira, nas áreas de maior contato, de maior desgaste, existe ainda uma segunda camada de silicone bem fininha, protegendo melhor esse nit. Passando aqui para o calcanhar, a primeira versão tinha essa peça plástica com o nome Mercurial. Aqui no Blueprint ela foi trocada pelo logo da linha no lado externo, o logo da Nike no lado interno e esse puxador aqui no calcanhar, que eu acho que vai ajudar bastante, fica bem mais prático. Mas em relação ao contraforte, a estrutura é exatamente a mesma da primeira geração. Não é o contraforte mais firme que eu já vi na linha, mas em campo funciona muito bem, gerando boa estabilidade e um bom encaixe aqui no calcanhar. Se o cabedal anterior já era muito bom, essa mudança aqui nas linhas fez com que essa biqueira ficasse ainda mais macia e a espessura continua a mesma. A estrutura desse cabedal têxtil se mantém, então a sensibilidade ao toque na bola vai ser excelente. Com o tamanho brasileiro 41, a Vapor 14 Pro Blueprint pesa 256 gramas. Já a primeira versão com o tamanho 42 pesa 270 gramas. Apesar de existir essa pequena diferença na balança, com os dois modelos nos pés eu não senti a Blueprint tão mais leve assim. É praticamente imperceptível. Mas além da diferença da numeração, que geralmente dá uma diferencinha ali de 10 gramas de um modelo para o outro, eu acredito que a Blueprint seja mais leve com a mesma numeração da minha Vapor 14 Pro por conta de algumas mudanças aqui no cabedal, como aquela peça plástica que foi removida aqui do calcanhar. Colocando as duas versões nos pés, como eu falei para vocês, esse colar tem uma boa abertura, então é razoavelmente fácil calçar a Vapor 14 Pro, independente da sua versão. O revestimento interno do calcanhar se mantém muito confortável nas duas, gostei muito mesmo, é uma boa palmilha. Já em relação à sensação com as entressolas, se mantém também, não tem nenhuma alteração, como eu já falei para vocês nesse vídeo, falei no teste em campo. Eu acho essa entressola de EVA boa para um speed boot com perfil mais baixo, então você tem um pouquinho de amortecimento, mas mantém esse perfil mais baixinho. É bom para quem não abre mão de amortecimento, mas não quer uma entressola tão alta. Mas a unidade de zoom, pelo menos para mim, realmente não faz diferença aqui. O solado, excelente, funciona muito bem para gramado sintético, gramado natural, como eu já falei anteriormente. Mas a principal diferença mesmo que eu notei foi aqui na biqueira. Apesar do cabedal ter sofrido uma alteração, a Nike ter mudado alguns detalhes, o que realmente vai fazer diferença no conforto é a biqueira. E eu acredito que isso tenha acontecido por conta dessa mudança do padrão quadriculado para essas linhas que acompanham mais o contorno da chuteira, feita com a tecnologia Hyperscreen, que vai garantir um pouquinho mais de durabilidade a esse cabedal têxtil. Eu realmente senti a biqueira da Blueprint mais macia, mais maleável. Ela tem um toque mais gostoso ali com as chuteiras em mãos, ela não tem aquele toque tão plástico da primeira versão, e com ela nos pés eu não senti aquele mesmo ponto de pressão que eu senti na dobra com a Vapor 14 Pro da primeira versão. Então a Nike realmente aprimorou um pouquinho ali o cabedal e fez diferença nesse ponto. São dois cabedais excelentes em relação à sensibilidade ao toque na bola, mas eu achei que esse ajuste mínimo no cabedal da Blueprint deixou essa biqueira mais macia, mais confortável e desaparecendo aquele ponto de pressão. Mas e em relação ao ajuste, será que a forma dos dois modelos mudou? Esse par da Blueprint tem o tamanho brasileiro 41, americano 9,5, que corresponde a 27,5 cm. Em tese, a minha numeração regular da Nike, já que meu pé mede 27,3 cm, esse é o tamanho que normalmente eu utilizo para chuteiras da marca. Esse par da primeira versão tem um tamanho brasileiro 42, americano 10, que corresponde a 28 cm, meio centímetro maior do que eu uso normalmente. Como eu expliquei para vocês, a Vapor 14 Academy, por exemplo, tem uma forma menor, então eu realmente não consegui utilizar o modelo com tamanho 41. A Vapor 14 Elite tem uma forma regular, consegui usar com a minha numeração regular perfeitamente. E aqui com a Vapor 14 Pro eu tive que optar pelo tamanho 42, porque realmente 41 ficou muito apertado. E eu tirei a prova disso para quem ainda duvidava,
Eu experimentei o modelo, a Blueprint com tamanho 41, e eu não consegui ficar com o modelo 5 minutos no pé. Incomodou muito, eu consegui gravar um on fit ali e já tirei. Então fez muita pressão no dedão, indicando que ela é uma chuteira que tem a forma menor. Como eu falei, expliquei para vocês em um vídeo recente aqui no canal. As formas das chuteiras são diferentes, às vezes dentro da mesma linha. Então, às vezes, o tamanho que está na etiqueta não corresponde à forma da chuteira. E com a Vapor 14 Pro isso acontece. No vídeo anterior, muitos seguidores me falaram que compraram com a numeração regular, se sentiram muito bem, e isso pode acontecer. Às vezes, uma diferença de milímetros entre um pé e o outro faz diferença no ajuste. Para mim, que tenho o pé com 27,3 centímetros, a minha numeração regular realmente não dá. Eu tenho que optar por meio número maior para me sentir mais confortável e ter um ajuste muito melhor. Então, se você quiser um ajuste bem mais firme, uma chuteira quase que apertada, numeração regular vai te atender. Eu ainda mantenho a minha recomendação de meio centímetro maior para a Vapor 14 Pro. Realmente o tamanho 41 para mim, que tem o pé medindo 27,3 centímetros, não deu. Ficou muito apertada. 42 me atende muito bem, e isso vale tanto para a primeira versão como para o Blueprint e para os outros modelos que serão lançados nos próximos meses. A Vapor 14 Pro chegou às lojas custando R$ 749,99, passou para R$ 799,99 e agora, com esse esquema de cores do Blueprint Pack, passou a custar R$ 1.099,99. Mesmo com essa mudança aqui na biqueira, eu continuo achando uma chuteira cara pelo que ela entrega. É uma boa opção para quem gosta da Speed Boot da Nike e prefere um perfil mais baixo, mas eu ainda acho que deixa a desejar em relação à Tempo 9 Pro e à Phantom GT2 Pro. Entre as opções profissionais para só site da Nike que nós temos disponíveis aqui no Brasil, ela continua sendo a mais cara e, pelo menos para mim, a pior entre elas. Como já disse nos vídeos anteriores, não senti nenhuma diferença entre os sistemas de amortecimento da Vapor 14 Pro e a Academy. A unidade de zoom está aqui, mas eu não senti nenhuma melhora por isso. A Vapor 14 Pro TF Blueprint é linda, ficou um pouquinho melhor, mas eu ainda vejo opções melhores disponíveis no mercado. E até mesmo da própria Nike. O que você achou da análise dessa nova versão da Vapor 14 Pro TF? Se tiver alguma dúvida sobre o modelo, envie a pergunta aqui nos comentários que pelo menos as primeiras horas de publicação do vídeo eu estou sempre online respondendo. E se você tiver interesse em comprar o modelo, eu deixei links aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Comprando por esses links vocês não pagarão mais caro e me ajudarão a trazer cada vez mais conteúdo para o canal. Se gostou do vídeo, deixe o like, compartilhe com os amigos e principalmente inscreva-se no canal. Até breve!